Olá, sou o Padre Silvio Roberto, diretor da Casa Pro Vida Mãe Imaculada. Chego para você com mais esse programa aqui, Saiba Por Quê. Você já ouviu falar de engenharia social? Vamos falar sobre isso agora. Então, engenharia social. Bom, o que o engenheiro faz, gente? O engenheiro, antes de tudo, ele projeta, né? O engenheiro, em vez de pôr a mão na massa e ir lá e construir uma ponte, primeiramente ele pensa aquela ponte, onde vai estar aquela ponte, qual a extensão daquela ponte, qual o peso que aquela ponte tem que suportar, para depois construir a ponte, não é verdade? Aí sim ele faz primeiramente o seu projeto e depois o projeto se concretiza. O engenheiro pensa. Então, engenharia social é um termo que é importantíssimo nós entendermos, porque significa o seguinte, que a nossa sociedade, engenharia social, a nossa sociedade tem sido pensada, ou seja, onde que a sociedade deve chegar. Tem pessoas que têm tempo e dinheiro, muito dinheiro, para pensar a sociedade, onde que eles querem que a sociedade chegue, como que a sociedade caminhe. Essa engenharia social vem sendo feita já há quase 100 anos, já, desde o século passado, lá no início do século passado. Por quê? Porque grandes fundações, principalmente americanas, essas grandes fundações, as pessoas que estavam à frente dessas fundações, começaram a pensar como que eles queriam a sociedade mundial. O que são as grandes fundações? Por exemplo, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur e atualmente a Fundação Open Society, por exemplo, é o nome de uma outra fundação. O que são essas fundações? Fundação Ford, só para me te dar um exemplo, a empresa Ford, produtora de veículos, né, tinha muito dinheiro. E a lei americana permitia que parte desse dinheiro, grande parte desse dinheiro, fosse transferido para uma fundação. Para quê? Para que essa fundação, teoricamente, trabalhasse em prol da sociedade, fizesse coisas boas para a sociedade. E assim aconteceu. A fundação se tornou bilionária, não é nem milionária, nós estamos falando aqui de bilhões. Essa e as outras fundações. Bom, e ao longo do tempo, essas fundações se desvirtuaram. Se antes, e atualmente tem também alguns bons trabalhos sociais, não vamos negar isso, mas o escopo principal agora não é esse. A ideia principal começou a se tornar e está sendo implantada, que é a ideia de um controle populacional. Ora, por que um controle populacional? Essas pessoas de nível de bilhões, que têm muito dinheiro, estão preocupadas com o seu bem-estar, estão preocupadas com o que eles querem o mundo. E aí entra o controle populacional, ou seja, como que nós queremos um mundo para que 10, 15, 20, 30, 40 anos? Queremos um mundo mais reduzido, com menos pessoas nesse mundo e por isso pobre e pessoas que talvez não sejam tão desejadas assim, elas vão ter que ser controladas. Eu estou falando isso para você, mas isso está em documentos, viu? Não é teoria da conspiração, não está na minha cabeça e na cabeça de outras pessoas que falam sobre isso, não. Por exemplo, existe um relatório do governo americano chamado relatório Kissinger. Kissinger era um nome, o sobrenome do chefe do Departamento de Estado americano e por isso o relatório levou o nome dele. O relatório que na época era um relatório secreto, hoje está aberto, você pode encontrar na internet. O relatório diz o seguinte, que é preciso para que o governo dos Estados Unidos mantenha a hegemonia no mundo, ter um controle populacional nos países. Por exemplo, no Brasil, o relatório cita o Brasil. Mas por trás desse relatório, na verdade, estavam essas fundações. Eram eles que estavam preparando esse relatório para o governo americano. Então, engenharia social é algo que está acontecendo no nosso mundo. A engenharia social ela atinge diversas áreas da nossa sociedade. A área da cultura, a área dos estudos nas universidades e tudo mais, a área da mídia, nós vamos falar mais sobre isso em outros programas. Para quê? Para que o mundo tenha um padrão de pensamento, que é o padrão de pensamento que essas pessoas querem implantar no mundo. Isso é muito real, gente. É um pouco também, né? É assustador? De certo modo é mesmo. Por isso que nós precisamos conhecer sobre isso. Eu te convido a conhecer mais sobre essa situação. Depois nós vamos falar em programas seguintes sobre a junção desses bilionários, das grandes fundações, com muito dinheiro, com muita capacidade, com a possibilidade do que eles queriam para o mundo, com os comunistas. Parece estranho, né, que pessoas com muito dinheiro, a gente chama eles até de metacapitalistas, ou seja, eles estão acima do capitalismo, eles têm muita grana. Como que metacapitalistas vão se juntar com comunista? Comunista não é contrário aos capitalistas, quem tem muito dinheiro? Nós vamos ver em programas seguintes que não é bem assim não, na verdade tem uma junção entre eles, porque eles têm um objetivo comum, já adianto aqui
é o objetivo de uma revolução na nossa sociedade. Mas isso fica para um próximo programa, tá bom? Mas o importante é nós sabermos isso, que existe uma engenharia social em curso na nossa sociedade. Um grande abraço, fique com Deus.